Você passou décadas cuidando dos outros. Trabalhou duro. Criou filhos. Manteve compromissos. Engoliu palavras. Adiou sonhos. Silenciou dores. Talvez ninguém tenha percebido, mas você estava sempre lá. Presente. Firme. Mesmo quando estava cansado. Mesmo quando só queria um momento para respirar. A vida adulta veio como uma avalanche. Responsabilidades, cobranças, urgências. E no meio disso tudo, talvez você tenha esquecido de si. Não por falta de amor próprio, mas porque ensinaram que amar o outro era esquecer de si mesmo. Que ser forte era nunca dizer basta. Que ser bom era estar sempre disponível. Mas agora é diferente. Chegar aos 50, 60 ou mais não é o fim de nada. É, na verdade, o começo de algo profundamente verdadeiro. O reencontro com você mesmo. Porque depois de tanto tempo dizendo sim para o mundo, talvez seja a hora de dizer sim para você. Este conteúdo não é sobre se reinventar para agradar ninguém. É sobre se lembrar de quem você sempre foi, por baixo de todos os papéis que precisou assumir. É sobre parar de correr atrás do tempo e, pela primeira vez, viver no seu tempo. Com calma, com clareza, com coragem. Você não precisa provar mais nada. Agora é sua vez de escolher, de cuidar, de silenciar o ruído e escutar sua própria voz, de construir os próximos anos com mais leveza, menos medo e muito mais presença. Sim, ainda dá tempo, porque enquanto houver vida, haverá caminho. E esse caminho, a partir de hoje, pode ser seu de verdade. Lição 1. Foque em você, com amor e intenção. Durante muito tempo, você se acostumou a colocar os outros em primeiro lugar. Talvez isso tenha vindo naturalmente. Talvez tenha sido ensinado. De toda forma, você passou anos acreditando que o valor da sua vida estava no quanto você era útil para os outros. E isso, de certa forma, foi verdade, até deixar de ser. Chega um momento em que focar em si mesmo não é um luxo. É uma necessidade. E esse momento, geralmente, chega em silêncio. Ele não avisa. Ele apenas se manifesta em forma de cansaço sem motivo, de uma tristeza leve que persiste, de uma sensação de que você está sempre presente, mas nunca inteiro. Focar em você não significa abandonar ninguém. Significa se incluir, se priorizar, se respeitar. É entender que, se você não se colocar como prioridade, ninguém mais fará isso por você. Não por maldade, mas porque essa é a responsabilidade que só você pode assumir. Quando você direciona sua atenção para dentro, algo começa a mudar. Você percebe quantas vezes se anulou para manter a paz, quantas vezes se calou para não incomodar, quantos desejos adiou esperando o momento certo. E percebe, com dor e alívio ao mesmo tempo, que o momento certo nunca chegou, porque você nunca se colocou como prioridade. Agora é hora de fazer diferente. Colocar o foco em si mesmo, aos 50, 60, 70 anos, é um ato de coragem. Vai contra tudo o que te ensinaram, mas também é um ato de profundo amor próprio. É você dizendo para si: eu importo. Minhas emoções importam. Meus sonhos, ainda que antigos, ainda vivem. Comece aos poucos, com pequenos gestos, com pequenas escolhas diárias, com o simples ato de se perguntar: o que eu quero hoje? E ouvir a resposta com respeito. Porque focar em você não é egoísmo. É maturidade. É a certeza de que, para continuar cuidando do que ama, você precisa, antes, cuidar de quem é. E isso começa agora. Com você. Por você. Lição 2. Priorizar não é egoísmo. É sobrevivência emocional. Quantas vezes você já sentiu culpa por dizer não? Quantas vezes deixou de cuidar de si para não decepcionar alguém? Para não parecer egoísta? Para manter uma imagem de força e disponibilidade que, por dentro, custava caro? A verdade é que fomos ensinados, de forma direta ou sutil, que se colocar em primeiro lugar era errado. Que pensar em si mesmo era falta de generosidade.
que amar significava dar tudo, mesmo quando já estávamos vazios. Mas isso não é amor. Isso é abandono de si. E ninguém sobrevive ao autoabandono sem pagar um preço alto. Seu corpo sente. Sua mente cansa. Sua alegria se apaga aos poucos. E um dia, você acorda se perguntando: onde eu fui parar no meio de tudo isso? Priorizar a si mesmo não é egoísmo. É maturidade emocional. É reconhecer que você tem limites. Que também precisa de cuidado, de pausa, de silêncio. Que também sente, se fere e precisa se reconstruir de vez em quando. Não por fraqueza, mas por humanidade. Dizer não pode parecer difícil no começo. Pode vir acompanhado de culpa, de medo, de vozes antigas que sussurram: você está sendo frio, ingrato, egoísta. Mas escute com carinho, essa culpa não é sua. Ela foi aprendida. E tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. Você tem o direito, e mais do que isso, a responsabilidade de se proteger, de se preservar, de colocar limites claros, sem precisar se explicar tanto. Porque quem te ama de verdade não vai embora quando você se escolhe. Quem vai embora quando você se prioriza, nunca esteve lá por inteiro. Priorizar-se é dizer ao mundo: eu me respeito. É dar ao outro a chance de te enxergar por completo, não apenas como alguém que serve, ajuda ou agrada, mas como uma pessoa com vida própria, com vontades, com cansaços e também com sonhos. Você pode começar devagar, reservando 1 hora do seu dia só para você, permitindo-se descansar sem culpa, não respondendo aquela mensagem imediatamente, desligando o telefone quando sua paz pedir silêncio, olhando no espelho com mais ternura e menos cobrança. A cada pequena escolha que honra quem você é, sua energia retorna, sua força se recompõe. E, com o tempo, você para de se sentir mal por se cuidar e começa a sentir orgulho por finalmente se respeitar. Cuidar de si não é se isolar, é se fortalecer. Porque só quem está inteiro pode verdadeiramente estar com o outro. Só quem se ama pode amar com liberdade. Então hoje, faça esse compromisso com você. Deixar de se apagar para que os outros brilhem. E acender sua própria luz, não para competir, mas para iluminar seu próprio caminho. Lição 3. A origem da infelicidade. Viver para agradar. Desde muito cedo, você aprendeu a agradar. A sorrir quando queria chorar. A aceitar quando tudo dentro dizia não. A abaixar a cabeça para não decepcionar. E talvez, por tanto tempo repetindo isso, você tenha acreditado que viver era isso. Se moldar, se calar, se adaptar. Mas não é. Grande parte da infelicidade que acompanha tantos adultos, especialmente depois dos 50, vem dessa semente plantada na infância. A ideia de que nosso valor depende da aprovação dos outros. De que precisamos caber em moldes alheios para sermos amados. De que não sermos rejeitados é mais importante do que sermos autênticos. Só que viver tentando agradar é cansativo. É exaustivo. É solitário. Por quê? Por mais que você tente, você nunca será suficiente para todos. Sempre haverá quem critique, quem não entenda, quem deseje mais do que você pode ou quer oferecer. E nesse processo, quem acaba se perdendo é você. Você já se perguntou quantas escolhas da sua vida foram feitas por medo do julgamento? Quantas palavras você engoliu para manter a paz? Quantos caminhos abandonou porque alguém duvidou de você? E o mais doloroso, quantas vezes você se traiu só para não ser rejeitado? Essa prisão invisível, de viver em função do olhar alheio, te rouba a paz, te impede de respirar fundo, de existir com leveza. E o pior, apaga, aos poucos, a sua essência. Porque cada sim dito contra a sua vontade é uma pequena ferida na alma. Um lembrete de que você não se permitiu ser quem é. Mas agora você tem maturidade. Você já viu o suficiente, viveu o bastante e sofreu o bastante para perceber. Não vale a pena. A única aprovação que importa é a sua. O único olhar que precisa reconhecer sua beleza é o seu.
Porque, no fim do dia, é com você que você vai dormir. É com a sua consciência que você caminha. E é com a sua verdade que você pode, enfim, encontrar paz. Você não precisa mais se encaixar. Você não precisa mais caber. Você não precisa mais ser a versão que os outros esperam. Você só precisa ser você, na sua forma mais sincera, mais calma, mais humana. Sim, algumas pessoas vão se afastar, mas outras, as certas, vão se aproximar. Porque quando você se permite viver com coerência, atrai quem também vive com verdade. E isso muda tudo. Liberte-se da necessidade de agradar. Sua vida é preciosa demais para ser vivida em função das expectativas alheias. Lição 4. Defina objetivos claros, mesmo aos 50, 60. Muita gente acredita que, depois de uma certa idade, já não vale mais a pena fazer planos. Que os sonhos têm prazo de validade. Que o tempo de construir já passou, e agora o que resta é apenas esperar a vida passar. Mas isso não é verdade. Isso é medo disfarçado de realismo. É conformismo pintado de sabedoria. Aos 50, 60, ou mesmo aos 70 anos, você ainda pode, e deve, sonhar. Não com a mesma pressa da juventude, mas com a mesma paixão. Porque os sonhos não envelhecem. O que envelhece é a ideia de que já é tarde demais. Mas tarde, para quê? Você não precisa mais correr para provar nada a ninguém. Agora, você pode caminhar com intenção. E para isso, é essencial saber aonde quer chegar. Não basta dizer, quero ter mais paz, quero uma vida melhor, quero ser feliz. Isso é bonito, mas é vago. E sonhos vagos se perdem facilmente no meio da rotina. Você precisa de direção, de clareza. O que exatamente você quer mudar? Como seria uma vida mais leve, mais sua? O que te dá prazer hoje? Não o que te deram, mas o que te move de verdade. Quais pessoas, lugares, rotinas ainda fazem sentido? Quais precisam ser deixadas para trás? Não importa se o seu objetivo parece simples ou grandioso. Pode ser começar uma horta, escrever um livro, aprender algo novo, mudar de cidade ou apenas viver com mais silêncio e menos pressa. O importante é que ele seja seu. Que ele te toque por dentro. Que ele te dê uma razão gentil para acordar de manhã. E quando tiver clareza, escreva. Torne real. Dívida em passos pequenos. A cada dia, faça algo, por menor que seja, em direção a isso. Porque, aos poucos, o que parecia distante começa a ganhar forma. E você começa a sentir que ainda está construindo. Que ainda importa. Que ainda vive. Objetivos claros não são um fardo. São faróis. E mesmo que o mar da vida mude, mesmo que o vento sopre contra, eles te ajudam a seguir, com calma, mas com propósito. Lição 5. Elimine distrações. Você merece presença. Você já percebeu como, mesmo estando aposentado ou com menos compromissos, sua mente ainda parece sobrecarregada? Como é difícil encontrar silêncio, mesmo quando tudo ao redor está quieto. A verdade é que vivemos num mundo barulhento. E esse barulho não vem só de fora, ele vem, principalmente, de dentro. São pensamentos em excesso, preocupações herdadas, expectativas que ainda pesam. São distrações que parecem pequenas, mas que nos afastam de nós mesmos um pouco a cada dia. Elas vêm em forma de notificações, notícias, redes sociais, comparações silenciosas, conversas que não agregam. E quando você vê, passou mais um dia vivendo no automático, reagindo, ocupando-se, mas não se sentindo verdadeiramente presente. Depois dos 50, mais do que nunca, você merece presença. Presença consigo mesmo. Presença com o que realmente importa. Porque cada instante vivido com consciência vale mais do que anos passados sem alma. Desaparecer um pouco do mundo, das cobranças, dos ruídos, das distrações, não é isolamento. É sabedoria. É autocuidado. É um jeito de dizer, agora é meu tempo. Eu escolho estar comigo. Comece criando pequenos rituais de silêncio.
Pode ser uma caminhada sem celular, um café tomado em silêncio, só com seus pensamentos, um momento para escrever, para respirar fundo, para simplesmente estar ali, sem culpa, sem pressa. Desligue as notificações. Estabeleça limites para o que entra na sua mente. Nem toda mensagem precisa ser respondida na hora. Nem toda opinião merece sua atenção. E nem toda urgência dos outros é sua prioridade. Ao eliminar distrações, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas: o som dos pássaros, a beleza da luz da manhã, a paz de um ambiente arrumado, a leveza de não precisar estar disponível o tempo todo. Você merece isso. A presença é uma forma profunda de amor próprio. Porque quando você está presente, você se escuta, você se entende, e só assim pode fazer escolhas que realmente te nutrem, não que apenas ocupam espaço. Silencie o mundo um pouco, e você ouvirá algo precioso. A sua própria voz, mais clara, mais firme, mais sua. Lição 6. Resultados silenciosos valem mais que promessas. Com o passar dos anos, a gente aprende que palavras são importantes, mas nem sempre suficientes. Você já ouviu muitas promessas, de outras pessoas e de si mesmo. Eu vou mudar. Dessa vez vai ser diferente. Agora vai. Mas o tempo foi passando, e você percebeu. Nem toda intenção vira realidade. E tudo bem. Não se trata de se culpar. Se trata de, agora, escolher um caminho diferente, menos discurso, mais prática. Menos anúncios, mais construção. Menos barulho e mais resultados. Você não precisa mais contar seus planos a todo mundo. Não precisa provar nada, nem pedir aplausos. A essa altura da vida, você já entendeu que as verdadeiras transformações acontecem no silêncio. Aquelas que nascem no fundo da alma, que são regadas todos os dias com pequenos atos, que crescem devagar, mas com raízes fortes. Trabalhar em silêncio é um tipo de força que só a maturidade ensina. Porque não é preciso convencer ninguém do seu valor quando sua vida se torna a prova. Não são palavras bonitas que mudam sua realidade. São decisões repetidas com consistência e intenção. Você já viveu o suficiente para saber que falar é fácil. Mas acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem motivação, mesmo sem reconhecimento, isso sim é grandioso. E, com o tempo, os outros também percebem. Sem você precisar dizer uma palavra. Começam a notar sua calma, sua firmeza, sua paz. Começam a perguntar o que mudou. Mas o mais importante é que você sente. Você percebe que, mesmo sem plateia, está crescendo. E que essa versão silenciosa de você é também a mais autêntica. Então pare de se preocupar tanto em explicar sua jornada. Viva-a a construir. Mostre a si mesmo, dia após dia, que é possível mudar sem precisar gritar. Que é possível renascer aos poucos, longe dos olhos do mundo. Porque, no fim, as pessoas podem até esquecer do que você disse que faria, mas nunca vão esquecer do que você realmente fez. Seja paciente. Seja firme. Seja silenciosamente incansável. Porque os resultados, quando chegam, não precisam ser defendidos, eles falam por si. Lição 7. Solte crenças antigas. Você pode recomeçar. Nem sempre o que você acredita é realmente seu. Muitas das ideias que você carrega foram herdadas da família, da escola, da religião, da sociedade. Frases repetidas como verdades absolutas. Você não pode. Isso não é para você. É tarde demais. Melhor não arriscar. E, sem perceber, você foi se moldando a essas vozes, vivendo uma vida que talvez nem tivesse escolhido por conta própria. Mas agora, depois de tanta estrada percorrida, talvez seja hora de olhar para essas crenças com mais clareza e se perguntar com honestidade: isso ainda faz sentido para mim? Você já ouviu frases como: depois dos 50, é só manter o que tem. Ou, sonhar nessa idade é tolice. Ou ainda, quem não conseguiu até agora, não consegue mais. Essas ideias são prisões. Suaves, mas profundas.
E o que é mais perigoso, muitas vezes, você nem percebe que está trancado. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você pode recomeçar. Sempre. Não importa quantos anos você tenha, quantas quedas já sofreu, ou quantas vezes acreditou que era o fim. Enquanto houver vida, ainda existe possibilidade. Recomeçar não é negar sua história. É orá-la, mas escolher não ser prisioneiro dela. É olhar para trás com gratidão, mas seguir em frente com leveza. E para isso, é preciso soltar. Soltar o medo. Soltar a culpa. Soltar a ideia de que é tarde demais. Soltar o personagem que você criou para agradar o mundo. Você não precisa mais carregar tudo isso. Crenças são como roupas, algumas serviram por muito tempo, protegeram, aqueceram. Mas agora, já não cabem mais. E insistir em vesti-las só gera desconforto. Então, experimente fazer uma limpeza interna. Questione cada pensamento limitante. Substitua o eu não consigo por eu ainda posso tentar. Troque o sempre foi assim por posso fazer diferente agora. Você não é o que disseram. Você é o que decide acreditar. A partir de hoje. E sim, haverá resistência. Até dentro de você. Porque a mente se apega ao que conhece, mesmo que doa. Mas coragem não é a ausência de medo. Coragem é se mover apesar dele. E quando você escolhe soltar o que te pesa, algo novo acontece. Você se sente mais leve, mais real, mais você. Você pode recomeçar, com mais sabedoria, com mais calma, com mais verdade. A sua segunda metade da vida pode ser, sim, a mais autêntica. Lição 8. Quebre o ciclo da autocrítica. Há uma voz dentro de você que, muitas vezes, fala mais alto do que qualquer outra. Uma voz crítica, dura, impiedosa, aquela que te lembra constantemente dos erros, dos fracassos, do que você deveria ter feito, mas não fez. Essa voz, com o tempo, vai se disfarçando de consciência, de realismo, de responsabilidade. Mas, na verdade, ela é um eco do passado. Uma programação aprendida. Fruto de exigências antigas, de cobranças recebidas, de expectativas nunca alcançadas. E talvez você tenha acreditado que se criticar seria o caminho para melhorar. Que quanto mais se cobrasse, mais forte ficaria. Que só funcionaria na dor. Mas isso não é evolução. Isso é autossabotagem. Ninguém floresce sob chicote. Ninguém se cura com castigo. Você já fez o suficiente. Já suportou demais. Já lutou mais do que os outros sabem. Então, por que continuar se maltratando? Depois dos 50, é hora de trocar o julgamento pela gentileza. De parar de se tratar como um erro ambulante. De reconhecer que você, como todo ser humano, carrega falhas, mas também carrega força, beleza e valor. Errou. Tudo bem. Aprenda com isso. Mas não use o erro como sentença. Use como semente. A autocrítica destrutiva diz: você falhou, logo não serve. A autocompaixão diz: você falhou, e mesmo assim continua digno de amor e respeito. Essa mudança de olhar é poderosa e libertadora. Da próxima vez que essa voz dura surgir, pare e pergunte: eu falaria isso para alguém que amo? Se a resposta for não, então por que falar consigo mesmo dessa forma? Você merece ser seu abrigo, não seu inimigo. Sua mente precisa de segurança para crescer, não de medo. Seu coração precisa de carinho para se abrir novamente, não de rigidez. Comece a transformar suas palavras internas. Em vez de dizer eu sou um fracasso, diga estou aprendendo. Em vez de eu nunca acerto, diga estou tentando fazer melhor. E isso não é ilusão. É construção. É um novo modo de viver consigo mesmo. Você não precisa ser perfeito para ser valioso. Não precisa acertar sempre para continuar caminhando. Só precisa se dar permissão para seguir, com mais compaixão, menos cobrança e muito mais presença. Trate-se como trataria um grande amigo. Com firmeza, sim, mas com ternura também. Porque a maior força que existe
Nasce quando você para de se sabotar e começa, enfim, a caminhar ao seu próprio lado. Lição 9. Do deveria ao tenho que. Ação madura. Você já disse para si mesmo: eu deveria me exercitar. Eu deveria cuidar mais de mim. Eu deveria começar aquele projeto que vive na gaveta. O deveria parece gentil, educado, compreensivo. Mas, na verdade, ele adia. Ele embala o que é importante dentro de uma promessa vaga, que nunca se cumpre. Porque o deveria não dói o suficiente para te mover. Ele te deixa num lugar confortável e estagnado. Depois de uma certa idade, a gente percebe, o tempo não espera mais. E por isso, os verbos da vida precisam mudar. Em vez de deveria, diga, eu tenho que. Não como imposição externa, mas como compromisso interno. Como quem olha no espelho e diz: eu me importo comigo. Eu me respeito. Eu não posso mais esperar. Eu tenho que cuidar da minha saúde, porque meu corpo está pedindo socorro. Eu tenho que descansar, porque minha mente já gritou o cansaço muitas vezes. Eu tenho que recomeçar, mesmo com medo, porque meu tempo é precioso. Essa mudança de linguagem muda tudo. O tenho que cria urgência. Ele estabelece uma linha clara entre intenção e ação. Ele tira sua mente do modo sonho e coloca no modo realidade. E não precisa ser algo grandioso. Pode começar com 15 minutos de caminhada, com 5 páginas de leitura, com um telefonema adiado há meses. O que importa é começar. O que importa é sair da promessa e entrar no movimento. Não espere o momento ideal. Porque, verdade seja dita, ele raramente chega. Crie o momento, com os recursos que tem, com a disposição que pode, com o coração que carrega. Transformar o deveria em tenho que é sinal de maturidade. É quando você entende que cuidar de si, mudar hábitos, realizar sonhos, não é mais opção. É necessidade. É respeito. É urgência com alma. E quando você age a partir desse lugar, tudo muda. O dia ganha sentido. O corpo responde. A vida, silenciosamente, começa a se alinhar. Hoje, escolha uma coisa que você vive adiando. E troque a frase. Não diga mais, eu deveria. Diga, eu vou. Eu tenho que. Eu mereço. E então, faça. Mesmo com medo. Mesmo devagar. Mas faça. Lição 10. As críticas falam mais sobre eles, não sobre você. Durante a vida, você foi criticado muitas vezes. Pelas escolhas que fez, pelas decisões que tomou, pelo que disse. Talvez ainda mais, pelo que deixou de fazer. Algumas dessas críticas vieram de pessoas próximas. Outras, de olhares silenciosos, julgamentos sutis, palavras lançadas sem cuidado. E, com o tempo, tudo isso foi se acumulando dentro de você, feito um peso invisível. Mas aqui está algo que talvez você precise ouvir com clareza. Nem toda crítica é sobre você. Na verdade, a maioria das críticas fala mais sobre o outro, sobre os medos, inseguranças, frustrações e limitações dele, do que sobre sua verdade. Quantas vezes alguém duvidou do seu caminho só porque ele era diferente? Quantas vezes zombaram do seu recomeço porque não tinham coragem de recomeçar os próprios? É mais fácil apontar o dedo do que mudar a si mesmo. É mais fácil julgar do que ter compaixão. É mais fácil desacreditar o outro do que assumir que também se sente perdido. E se você carregar tudo isso como verdade, vai acabar deixando de viver a sua vida, para agradar vozes que nem deveriam te guiar. Você não precisa responder a todas as críticas, nem se justificar, nem provar que está certo. Seu compromisso é com a sua paz, não com a aceitação de quem não caminha com você. A crítica, quando construtiva e vinda de um lugar de amor, pode ser bem-vinda. Mas aquela que vem da amargura, da inveja ou do medo, essa você pode deixar passar. Não a absorva. Não a replique dentro de si. Você já tem maturidade suficiente para discernir o que merece sua atenção e o que deve ser deixado para trás. Continue caminhando.
Mesmo que não acreditem em você. Mesmo que riam. Mesmo que digam, é tarde demais. Você sabe de onde veio. Você sabe o que sente. E só você sabe o que ainda pode florescer aí dentro. As críticas passam. Ou a sua verdade, essa permanece. Lição 11. Cerque-se de quem te eleva. Com o passar do tempo, você percebe que não é sobre ter muitas pessoas por perto, mas sobre ter as pessoas certas. Aquelas que te ouvem de verdade. Que não zombam dos seus sonhos, por mais simples que sejam. Que não diminuem sua dor, nem disputam espaço com sua luz. Pessoas que, mesmo em silêncio, fazem você se sentir em paz apenas por estarem ali. Durante boa parte da vida, talvez você tenha mantido vínculos por obrigação, por lealdade ao passado, por medo da solidão. Mas chega uma fase em que é preciso escolher. Com calma, com consciência, com coragem. Nem todos que te acompanharam até aqui precisam seguir no próximo capítulo da sua história. E isso não é falta de gratidão. É clareza. Porque existem relações que sustentam, e outras que drenam. Existem palavras que curam, e outras que ferem, mesmo sem gritar. Existem presenças que fortalecem, e outras que, aos poucos, apagam sua energia. Você tem o direito, e o dever, de proteger sua paz. Cerque-se de quem celebra suas vitórias, por menores que sejam. De quem te encoraja a ser quem você é, sem máscaras. De quem te corrige com respeito, e não com humilhação. De quem sonha junto, sem precisar competir. E, se neste momento, você sente que ainda não tem pessoas assim ao redor, não se desespere. Comece por você. Seja você essa pessoa. Ao se tornar alguém que vive com verdade, que fala com gentileza, que apoia sem invadir, você passa a atrair o mesmo. Porque a energia que você cultiva dentro é a mesma que convida o mundo a te encontrar. Sim, talvez seja preciso ficar um tempo mais sozinho. Mas essa solidão pode ser fértil. Pode ser o espaço onde você se cura, se conhece, se prepara. E, quando as conexões certas chegarem, porque elas virão, você estará inteiro para recebê-las. Odiar-se bem não é luxo. É saúde emocional. É maturidade. É o terreno onde a sua nova fase pode florescer com segurança. Lição 12. Domine sua mente. Abrace sua paz. Você já percebeu que muitas vezes a maior batalha não acontece fora, mas dentro? Não é o que os outros dizem que mais machuca. É o que sua mente repete. Não é o que acontece ao redor que mais perturba. É a maneira como você interpreta. A mente, se não for compreendida e cuidada, pode se tornar uma prisão. Ela traz lembranças dolorosas, cria cenários de medo, alimenta dúvidas, e faz com que, mesmo em momentos de calma, você continue em guerra. Mas aqui está a verdade que transforma. Você pode aprender a dominar a sua mente. E mais, isso é o que te dará liberdade verdadeira. Dominar não é reprimir pensamentos, nem fingir que tudo está bem. É observar sem se afogar. É escolher em quais pensamentos acreditar e quais apenas deixar passar. É aprender que nem tudo o que surge na sua cabeça é verdade. E que você não é refém do que sente, mas protagonista do que decide fazer com isso. Depois dos 50, esse aprendizado se torna ainda mais essencial. Porque sua paz é valiosa demais para ser entregue a preocupações que não te levam a lugar algum. Você já viu o suficiente da vida para saber que nem tudo sai como o esperado. Mas também já viveu o bastante para perceber que, quando a mente está calma, até os dias difíceis se tornam suportáveis. E que, quando a mente está em paz, o mundo inteiro parece respirar junto com você. Comece a cultivar pequenos momentos de silêncio interior. Pode ser ao acordar, com alguns minutos de respiração consciente. Pode ser antes de dormir, com um pensamento de gratidão. Pode ser durante o dia, quando a ansiedade vier, e você gentilmente disser a si mesmo: calma, estou aqui. Está tudo bem agora. Visualize coisas boas. Não como fuga, mas como treino mental. Porque aquilo que você imagina com fé,
seu corpo sente como real. E isso muda a forma como você age, como você escolhe, como você vive. Você não precisa eliminar todos os pensamentos negativos. Precisa apenas fortalecer os positivos. E, aos poucos, sua mente aprende que existe um novo comando no controle, o seu. Dominar a mente é como domar um cavalo selvagem. No início exige atenção, prática, paciência. Mas quando você consegue, a liberdade é imensa. E o que acontece depois? Você abraça sua paz. E descobre que, mais do que sucesso, reconhecimento ou perfeição, era isso que você buscava o tempo todo. Lição 13. Disciplina gentil. A força silenciosa. Aos 20, a gente acredita que disciplina é rigidez. É acordar cedo, cumprir metas, jamais falhar. Aos 50, 60 ou mais, a gente começa a entender que disciplina de verdade é presença. É manter o compromisso com o que importa, mesmo que em passos lentos. É não abandonar a si mesmo nos dias em que tudo parece pesado. Você não precisa mais ser rígido. Precisa ser constante. Não se trata de fazer tudo com perfeição, mas de fazer com intenção. É levantar e dar um passo. Só um. Mesmo sem vontade. Mesmo cansado. Mesmo com medo. Isso é força. A disciplina gentil não grita. Ela sussurra. Vai no seu tempo, mas vai. Ela entende que há dias de queda, dias de silêncio, dias em que a única vitória é não ter desistido. E tudo bem. Você não está aqui para ser uma máquina de produtividade. Está aqui para viver com coerência e respeitar o ritmo do seu corpo, da sua alma, da sua história. Escolha pequenos hábitos que alimentem sua saúde, sua mente, seu coração. Pode ser beber água com consciência. Pode ser caminhar 20 minutos. Pode ser escrever uma linha por dia num caderno. O tamanho do gesto não importa. O que importa é a frequência. Porque a transformação verdadeira não vem de grandes rompantes. Ela nasce da repetição silenciosa de atitudes simples, feitas com carinho. E sabe o que acontece quando você se compromete consigo mesmo? A confiança cresce. Você começa a acreditar em si de novo. Porque você para de prometer e começa a cumprir. Não com o mundo, mas com você. A disciplina gentil te lembra que o progresso real é aquele que respeita seus limites, ainda assim, te convida a ir além. Ela não te pressiona, te apoia. Ela não te cobra, te encoraja. Ela não te castiga, te fortalece. E com o tempo, aquilo que era difícil se torna natural. Porque o hábito, quando vem do amor, se instala com leveza. Hoje, escolha um pequeno ato de cuidado pessoal e repita. Amanhã, repita de novo. E quando perceber, você estará construindo, em silêncio, uma nova versão de si. Mais forte, mais estável, mais em paz. Parte 15, lição 14. Crie sistemas simples, fáceis, humanos. Você não precisa de uma vida perfeita. Precisa de um sistema que funcione para você. Depois dos 50, o que mais importa não é fazer muito, é fazer com sentido. Não é sobre correr, é sobre caminhar com constância. E para isso, você não precisa de disciplina militar. Precisa de estruturas suaves, mas firmes, que te sustentem mesmo nos dias difíceis. Um sistema é aquilo que te apoia quando a motivação falha. É o que te mantém em movimento mesmo quando você acorda sem energia. É aquele pequeno ritual que, mesmo repetido 1000 vezes, ainda te faz bem. Pense em hábitos como blocos de construção. Não precisam ser grandes, mas precisam estar firmemente posicionados. Quer cuidar mais da sua saúde? Não diga apenas vou ser mais saudável. Crie um sistema. Deixe a garrafa de água sempre à vista. Faça uma pequena caminhada pela manhã. Prepare suas refeições com calma. Vá dormir no mesmo horário. Quer alimentar sua mente e alma? Leia 10 páginas por dia. Tenha um caderno de reflexões. Escute uma música que te acalma. Reserve 20 minutos para o silêncio. Não precisa complicar. Quanto mais simples,
mais fácil de manter. E quanto mais humano, mais conectado com a sua realidade. Não se trata de seguir um plano rígido, mas de ter um caminho confiável. Um sistema bem desenhado não depende da sua força de vontade todos os dias. Ele te acolhe, te orienta, te sustenta, e o mais bonito é que você pode ajustá-lo sempre que quiser, porque ele é seu. Comece pequeno. Escolha uma rotina diária que seja importante para você. Seja preparar seu próprio café da manhã com atenção, ou escrever uma única frase toda noite antes de dormir. Faça disso um hábito, e depois adicione outro. Com o tempo, seu sistema vira seu estilo de vida. E você começa a perceber: a vida não mudou de forma mágica, mas você criou, com simplicidade e carinho, uma base sólida para ela florescer com leveza. Lição 15. Tempo é vida. Administre com leveza. Depois de certa idade, a gente para de correr contra o tempo e começa, enfim, a caminhar com ele. Você já percebeu como os dias passam mais rápido agora? Não é impressão, é percepção. Com a maturidade, cada hora parece mais valiosa. Cada manhã tem mais cheiro. Cada silêncio, mais profundidade. E então vem a pergunta: como estou usando o tempo que me resta? Muita gente, ao se aposentar ou reduzir o ritmo de trabalho, acredita que finalmente terá tempo livre. Mas o que acontece, muitas vezes, é o contrário. O tempo se esvai entre distrações, compromissos desnecessários, preocupações que não levam a lugar algum. O problema não é a falta de tempo, é a falta de intenção com ele. Você não precisa encher sua agenda para se sentir útil. Você não precisa estar ocupado para ser relevante. Você só precisa estar presente. Administre seu tempo com leveza, não com culpa. Dê prioridade ao que te nutre. Desligue o que te dispersa. Diga não ao que não faz sentido, com carinho, mas com firmeza. Organize seus dias de forma simples. 3 coisas importantes por dia. Só 3. Um momento só seu. Silêncio, leitura, contemplação. Uma atitude que te conecte com alguém querido. E espaço. Sim, espaço. Para o imprevisto, para o descanso, para simplesmente não fazer nada e permitir que a alma respire. Lembre-se, descansar não é perda de tempo. É cuidado. Dizer hoje não também é produtividade. Recusar convites que te cansam é sabedoria. Use o tempo com intenção e gentileza. Não se trata de fazer tudo. Trata-se de fazer o que importa e estar inteiro enquanto faz. Você não controla os anos que virão, mas pode, sim, escolher como viver cada dia que chega. E quando você começa a cuidar do seu tempo, você começa, na verdade, a cuidar da sua vida. Porque o tempo é o bem mais precioso que existe. E quando você o honra, a vida te retribui em forma de paz, de clareza e de propósito. Viva cada dia com presença. E você perceberá, não é tarde. É exatamente a hora certa de viver de verdade. Você chegou até aqui. Leu cada lição, refletiu, talvez se emocionou, talvez se enxergou em algumas palavras. E isso, por si só, já mostra algo profundo. Você ainda está buscando. E quem busca, está vivo. E quem está vivo, ainda pode recomeçar. A vida não tem um único pico. Ela tem estações. E a beleza da maturidade está em saber escolher melhor em que plantar, em que colher e em que deixar ir. Você não precisa viver preso ao passado, nem temer o futuro. O que você precisa, o que todos precisamos, é viver o agora com mais presença, mais verdade e mais leveza. Aos 50, 60, 70 anos, não se trata mais de provar. Se trata de ser. Se trata de honrar a sua história, mas escolher não ser prisioneiro dela. Se trata de respirar fundo e dizer: agora é minha vez. A segunda metade da vida pode ser a mais autêntica, porque agora você tem mais clareza, menos pressa, mais filtro, mais coragem de dizer sim ao que te alimenta e não ao que te desgasta. Você já fez muito por muitos.
Agora, talvez, seja a hora de fazer por você. Não como egoísmo, mas como cura. Como um reencontro. Não importa o que ficou para trás. Importa o que você faz com o tempo que tem agora. E se tudo isso fizer sentido para você, lembre-se. Não é tarde. É exatamente a hora certa. A melhor versão da sua vida ainda pode começar hoje.